Olá, meu irmão. Aqui é o pastor Eliseu Batistão e mais uma vez eu me senti impelido por Deus para gravar uma mensagem que eu recebi essa noite quando estava dormindo. Até não sei se parte dela foi em sonho, se parte foi acordado, mas a verdade é que eu senti muita segurança de trazer essa palavra para você. Vou gravar aqui para você, preste bem atenção, porque são coisas vitais que nós vamos ver aqui. Então, por favor, compartilhe com seus amigos, seus irmãos da igreja, compartilhe. Sabe, nós precisamos nos fortalecer um ao outro. Deixe o seu like, faça seu comentário, que isso vai fazer essa mensagem chegar a muitas outras pessoas. Então vamos lá. O que é que Deus me falou de tão importante essa noite que foi até engraçado mesmo. Às vezes eu penso que foi sonhando, mas eu sei que terminei a palavra, terminei de mentalizar a palavra, sentado na cama, bem acordado. Então, meu irmão, uma coisa ficou muito clara na minha mente. Eu precisava trazer essa palavra para ti, trazer para os irmãos, com ênfase, com segurança, certo? Precisamos ter claro nesses dias. São dias meio de complicações, né, de angústias, trocentas guerras, confusões estão acontecendo no mundo, Israel sendo... Mas eu e você precisamos ter discernimento da palavra. O que é que Deus está nos falando? E aí nós vamos entender o que é que nós estamos vivendo nesses dias. Vamos buscar então os fundamentos. Começa lá em Mateus capítulo 25, 34 a 36. Diz assim: 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, Deus tem algo preparado para nós. E continua dizendo: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Isso são lições que eu tenho que fazer? Não, não. E ele continua dizendo: estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te demos hospedagem? Ou estavas nu e te vestistes? Quando, Senhor? Quando te vimos enfermo ou preso e te visitamos? E ele termina no 40 assim: respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então agora presta atenção. A ministração me pegou no seguinte aspecto. Olha bem, Deus me mostrar que os filhos dele agem como ele. Não é o que eu fiz ou não fiz. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que trazer a imagem dele em mim. Sim, Deus me levou a essa introdução, que pode ser resumida em uma só frase. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, se você compreendeu o que é ser filho de Deus, se você tem a firme convicção de que realmente você já reconheceu que é pecador e já sentiu gratidão e agradeceu a Jesus por ter se feito homem, morrer naquela cruz para pagar o meu pecado, para tirar de nós a culpa que nos levaria ao inferno, manifeste essa gratidão. Você já fez isso? Você reconheceu e aceitou que essa obra da cruz realmente nos transformou de criatura para filhos de Deus? E aí Jesus termina dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Ora, quem vê Jesus, vê a Deus. Eu preciso que as pessoas que me vejam o Pai quando olham para mim. A minha vida, a sua vida, não pode ser um eterno esforço. Esforço para não pecar, esforço para revelar o meu amor para as pessoas. Minha vida deve ser simples. Simplesmente a vida de um filho, onde as características do seu pai transparecem dentro dele. Nós temos que transparecer em nós os sentimentos, as posturas, em todas as coisas que nós fazemos. O Senhor nos deixou ali vários exemplos, algumas coisas que são realmente algo muito especial. Mas nós temos que ter um pensamento dentro de um padrão de alguém que tem a sua natureza
transformada pela natureza de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que hoje nós somos templos do Espírito Santo. Se o templo do Espírito de Deus nós somos, então é porque Ele habita em nós. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que observar as características do Senhor Jesus, as características do Pai, e simplesmente deixar isso comandar a minha vida. Não são obras que está dizendo aqui. A nossa natureza humana, nessa nossa natureza, nós jamais seremos perfeitos. Nós jamais vamos parar de lutar contra o pensamento, contra uma tentação, contra isso, contra aquilo. Não! Porém, quando nós encaramos e começamos a meditar que somos templos do Espírito Santo de Deus, templos, Ele habita em nós, e nós cremos realmente isso, meu irmão. Ah, meu querido, as nossas posturas vão ser diferentes, as nossas posições, nossos pensamentos, nossos julgamentos, a nossa própria natureza humana, sim, nossas vontades, elas vão morrendo para nós. Isso. E vem a natureza divina do Filho de Deus. Sim, porque se somos, repito, templos do Espírito Santo, isso vai precisar começar a fluir em nós. E não vai ser por causa de atitudes que eu fiz, mas sim porque eu quero transparecer com o mesmo amor, com todas aquela comunhão que há entre o Espírito Santo e nós. Eu vou te falar 3 coisinhas. Primeiro, se Ele nos deixou um livro onde Ele mostra não só a excelência do amor dEle, não só a grandeza do amor de Deus por nós, não só o resultado do amor dEle na nossa salvação na cruz, pela graça, não de graça, porque se Ele pagou não foi de graça, mas pela graça. Ah, meu querido, onde Ele mostra como um filho busca a ouvir a voz do seu Pai, a voz do Espírito Santo. E essa voz, então, começa a pautar a minha vida, fazendo das suas vozes, das palavras do Pai, a maneira como eu vou tratar as Escrituras Sagradas, porque são a palavra dele escrita, assim como eu quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Se eu rejeitar a palavra de Deus, se eu não buscar nela, se eu não procurar entender o que a Bíblia diz e o Senhor nos revela quando buscamos com todo o nosso coração, se eu não buscar na palavra que está escrita, ah, mas Deus me falou isso, Deus falou aquilo. Amém, Deus fala sim. Eu sou testemunha de coisas malucas que Deus me mandou fazer e hoje eu vejo o resultado, foi maravilhoso. Porém, eu preciso estar atento àquilo que está escrito. Se eu faço tudo certinho, se eu faço minhas atividades, até como pastor que eu sou hoje, mas como um filho de Deus, eu faço minhas atividades, mas eu não me atento, não me deixo prender pelas Escrituras Sagradas, se eu não vou ver o que Ele deixou escrito, para que não houvesse dúvidas de que é a palavra dEle. Se eu não fizer isso, eu não vou transparecer de fato o meu Pai. Porque eu não vou ter a linguagem das Escrituras, a linguagem da palavra de Deus da minha vida. Não, eu vou ter a minha linguagem. E conhecendo a palavra, a própria linguagem minha começa a mudar. E de maneira natural. À medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, mas pastor, eu não consigo decorar tanto versículo, e nem eu. E principalmente agora com 74 anos, está difícil. Sim, mas não é questão de ficar decorando ou não, embora seja muito bom você decorar. Mas é questão de você estar com a tua mente aberta. Porque quando vem uma situação, ele vai trazer à sua mente aquilo que você viu nessa palavra, na palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo já falou para você em um momento de oração. Quando você está lendo a palavra de Deus com oração. Isso. Então, simplesmente a nossa mente começa a ter uma espécie de emoção por estar na presença de Deus, algo que a gente não sente assim já de cara, mas indo acostumando com a presença dele. O teu emocional, você começa a ficar tranquilo, você começa a não se ofender, você começa a parar de julgar, e isso é uma coisa difícil para mim, um sanguíneo. Mas a palavra de Deus, como alimento, vai transformar em mim a minha natureza, para uma natureza sensível à palavra de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Querido, para nós sermos fortes no sentido de crermos com fé, com uma fé poderosa, que nada vai nos assustar. Quem sabe até tenhamos que ser um dia martirizados pela palavra de Deus. Não nos preocupar com nada. Se eu quero isso, se você alimenta pouco, você vai ser alguém fraco. Se você não tomar o alimento, você vai aos poucos enfraquecendo, você vai parar de agir por fé. Você vai tomar atitudes por fé. Porque eu sei que está escrito isso, vai resultar isso, então você vai fazer. Você vai tomar amor por aquele que te ofende.
Você vai trazer um perdão de uma maneira natural. Ninguém acredita que você perdoaria. Eu tenho experiência que se eu contar aqui, eu tenho que cuidar para não me emocionar. Eu perdi pessoas amadas minhas, porque colegas meus como médicos simplesmente não me ouviram e tiraram de mim e levaram para dentro de uma UTI. Como perdoar essas pessoas? Eu tive que mandar um presente anônimo para eles, porque eles não aceitariam se fosse meu. Mas no meu coração veio esse perdão, sabendo que Deus é que decidiu. Então alguma coisa estava preparada diferente para ela, a glória com o Senhor lá. E para mim alguma coisa diferente nessa vida. E logo, 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 essas coisas começaram a ir aparecendo. E hoje estou tentando viver aquilo que, pela fé na palavra de Deus, por estar buscando a palavra de Deus. Mas eu leio, depois não lembro o que eu li. Mas você está semeando no teu espírito. O teu emocional, na hora que precisar, ele vai ser ativado por aquilo que está guardado no seu espírito. Às vezes não está nem na nossa mente, mas vem para nós. Algo de maneira poderosa de Deus. E nós mudamos a nossa atitude. E a nossa linguagem começa a ser uma linguagem do Pai, que é amoroso e poderoso ao mesmo tempo. Nós somos criados para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas teve uma pergunta. Por que então nós temos que passar aqui nessa terra? Por que esse tempo onde precisamos estar aqui nessa terra e decidir todos os dias se nós vamos amar a Deus, se nós vamos reconhecer com fé as suas promessas, se nós vamos viver os seus princípios? Por que isso? Por que estamos aqui nessa terra? Nós temos várias porções da palavra de Deus que eu vou trazer logo agora no próximo estudo, para que você entenda por que é que nós estamos aqui nessa terra. Certo? E cada dia, gente, cada dia, se apegue à palavra de Deus, reavive aquele costume que você tinha de invocar o Espírito Santo, dizer: Senhor, é difícil de entender, mas é a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a ler, a buscar, ele me surpreende e faça com que as coisas comecem a se revelar. Querido, interceda. Nós precisamos rogar por nós. Nós vamos viver aqui com todas as situações que precisamos enfrentar aqui e nos guardará do mal. Santifica-os na verdade, Pai. E a tua palavra é a verdade. Olha, o Senhor Jesus dizendo, é preciso da palavra. Para sermos santificados na palavra de Deus, temos que ter intimidade com ela. Você vai abrir, você vai ver isso transformar suas emoções, transformar sua angústia em alegria, porque você está ouvindo a Deus. Ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como filhos de Deus, nós estamos buscando a santificação e ela vem naturalmente quando eu pego a palavra e tenho comunhão com o Espírito Santo, ela vem. Estamos buscando a santificação. Isso é um resumo do que Jesus falou nesses versículos que nós lemos aqui. Quando ele diz: Pai, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. O Pai já sabe disso, ele está dizendo para mim e para você, essa palavra é a verdade de Deus. Vamos buscá-la, vamos nos encher da verdade de Deus. Vamos procurar ler a palavra. Esse é o nosso entendimento. Dar a prioridade, o lugar da palavra de Deus que ela precisa ter na minha vida e na sua. Mas na hora que eu preciso aplicar, o Espírito de Deus me traz à memória, porque a palavra dele reside em mim. E ele habita o meu espírito. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Querido, aquilo que está na palavra acaba vindo à minha mente quando eu menos espero. Estou procurando aonde está, que livro está. E vem. É assim. A minha decisão como filho é ouvir o Pai, andar segundo a sua palavra e repetindo a oração de Jesus: Pai, santifica-me na verdade. Eu sei que a tua palavra é a verdade. Verdade de João 1,14, né? E o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito Filho do Pai. Como unigênito do Pai. Crer na palavra, conhecer mais a palavra, viver pela palavra, o que ela diz, como ela me ensina as atitudes em cada situação da vida. Fortalecer a minha fé, porque se está escrito, está escrito. Não passará céus e terra, mas não passaram nenhuma vírgula, nem um tio do que está escrito. Levar uma atitude de ler a palavra fortalece o nosso emocional, me leva a decisões corretas, segundo a palavra, a vontade de Deus. Isso leva você a uma atitude de ler mais a palavra? Não quando tiver vontade de ler.
porém ler como uma prioridade do seu dia, como algo que é natural, como você se alimentar. Algo natural. A palavra de Deus precisa ser naturalmente lida. Tudo vai ser facilitado. Você vai perceber que cada vez mais você sente ainda mais a presença de Deus, aquela presença do Senhor Jesus, a segurança que o Espírito Santo está em ti falando contigo. Você vai perceber isso. Você vai perceber que tudo se torna mais fácil. É isso mesmo. Tudo, até o viver dentro dos princípios de Deus se torna como que natural. Isso foi o primeiro estudo dessa série que eu quero trazer para você. Mas são ensinos fundamentais. Por favor, você precisa assistir novamente talvez esse vídeo, para ficar com a sua mente mais e mais fundamentada na verdade. Eu preciso da verdade, eu preciso da palavra, a verdade, a tua palavra. Então, logo eu vou trazer a parte 2, a porção 2. E se você fundamentou bem, e leu a palavra porque você sabe que você precisa dessa comunhão com Deus, não é Ele que precisa que você leia. Se você leu a palavra porque você sente essa necessidade, a parte 2 vai começar a fazer você crescer muito mais. Você crescer e eu também. Porque nós crescemos quando estudamos essa palavra. Nós crescemos quando temos essa decisão de falar com alguém a respeito dessa palavra. Meu irmão, nós precisamos, nesses dias que estamos vivendo, crescermos na fé. Crescermos no conhecimento, na segurança da salvação. Sim. E que somos levados pelo Pai através de Jesus até Ele. Ajude mais pessoas a receberem esse tipo de estudo, que entusiasmam a palavra, entusiasmam o crescimento espiritual, dão segurança da salvação. Compartilhe então esse vídeo com seus amigos, seus irmãos. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Esse canal, Confira nas Escrituras, é um deles. O outro é Quem Controla o Mundo. Procure nesses canais e você sempre vai ter algo especial para você. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que isso leva essas palavras a muito mais pessoas. Amém? E vamos pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus enquanto é tempo. Pois, meu irmão, com todos esses sinais que estamos vendo, temos que aproveitar o tempo que está correndo e correndo muito. Amém? Então lembre-se, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora habita em mim e em você. Somos filhos de Deus. Vamos ter sede daquilo que Ele diz. Palavra de Deus. Amém? Próximo vai ser ainda mais simples até, mas tão importante quanto. Palavra de Deus é para hoje. Amém? Ah, Jesus. Quando é que começou a nossa existência mesmo, como seres humanos? Quando começou? Se o Senhor disse que Ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Bem, isso é para outro estudo. Deus te abençoe.